Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou recebendo Pedro Ribeiro no estúdio do programa Nossa Casa e ele é supervisor de vendas Saúde e Vida. Mas eu convidei para vir no programa para a gente falar um pouquinho sobre a água. Está bastante polêmico o assunto da água em Umuarama. Eu li, no jornal a respeito desta situação, em que a nossa água está contaminada por 26 tipos de agrotóxico, alguma coisa assim. Você já parou para pensar nisso tudo? Daí o que acontece? Muitas pessoas começaram a comprar água com gás, água sem gás, como começaram a comprar de garrafão, de garrafinha, quem pode comprar. E quem não pode, continua tomando a água contaminada. E como ele é um representante de saúde e vida, e que ele trabalha em cima disso, da água, eu acho que é a pessoa mais indicada para a gente estar conversando. E também nós temos vídeos que vocês irão acompanhar durante a nossa conversa, onde vocês ficarão sabendo um pouco mais a respeito da água. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Obrigado, Tamires, obrigado pelo convite. Saudar os telespectadores do programa Nossa Casa. É uma satisfação estar aqui. E esse tema da água é um tema assim, muito complexo, e que é de interesse de todos, A população, se você conversar com qualquer pessoa, seja na cidade ou seja no interior do município, todas têm preocupação com a qualidade da água, Ou seja, porque água é vida. Água é vida, exatamente. Como diz o Dr. Lair Ribeiro, água determina saúde ou água determina doença. Sim. E uma água de boa qualidade, uma água bem tratada, purificada, ela pode ser usada como remédio, literalmente como remédio. Então, a Saúde e Vida é uma empresa que ela se preocupa exatamente com com essa questão de transformar água convencional ou água da torneira em água que seja usada como remédio. E como que a gente faz isso? Então, tem como fazer, por exemplo, fazer com que essa água toda se torne uma água saudável? Sim, tem. Hoje tem equipamentos no mercado e a Saúde e Vida é uma empresa que se dispôs a fazer isso, transformar uma água de torneira ou água mesmo da fonte ou do poço artesiano numa água mineralizada, alcalina, ionizada. Então são diversos tipos de doenças, mais de 140 tipos de doenças que são tratadas através desse tipo de tratamento de água. Não é qualquer água, é uma água que ela é enriquecida, depois de purificada, de filtrada e purificada, então ela passa a ser usada como remédio. Hoje nós temos até no Japão, inclusive, regiões do Japão, em Okinawa, que tratamentos de câncer, por exemplo, são tratados somente com água. Por quê? Porque as células cancerígenas, todas elas só se manifestam e proliferam em ambiente ácido. O nosso corpo tem um pH, o corpo humano tem um pH 7,35, 7,25. Ele varia entre 7,25 e 7,35. Então, se eu tomar uma água com pH abaixo disso, eu tô acidificando o meu corpo. Enquanto se eu tomar uma água com pH acima disso, os especialistas dizem que tem que ser acima de 8, pH pelo menos 8. Para ser uma água considerada alcalina, então eu passo a mudar o ambiente do meu corpo para um ambiente alcalino e aí eu elimino diversos tipos de doenças. Aqui em Umuarama nós temos uma certa patologia que chega a ser corriqueira, que é a tal da virose. Crianças, idosos, Sim. Vira e mexe tem alguém com virose. Isso tudo é decorrência de uma água de má qualidade. Então, a Saúde e Vida visa exatamente isso, transformar a sua água da torneira numa água alcalina, mineralizada, ionizada, a ponto dela ser usada como remédio. Então, pessoas, por exemplo, com fibromialgia, que é muito corriqueiro. Isso é triste. Muita dor, sentem muita dor, indisposição. Isso a gente consegue, com esta água, amenizar isso e corrigir, eliminando por completo a dor em 30 dias. Nós temos vários casos, vários exemplos aqui em Umuarama, várias pessoas, aqui até chegou-se a criar uma associação dos portadores de fibromialgia. E a pessoa que era a presidente dessa associação, ela faz uso hoje dessa água e ela está completamente livre dessa dor da fibromialgia.
E o Pedro tem razão mesmo. A qualquer momento nós iremos conversar com a pessoa que até, eu acho que foi dado, né, o que precisava, é isso, né? Faz uso já. Fazer o uso, ela portadora da fibromialgia. Então nós vamos conversar com ela a hora que ela tiver à nossa disposição. Nós vamos conversar com ela para que ela fale um pouquinho a respeito do assunto. Até isso me chamou a atenção porque ela gravou, né? Ela gravou sobre o assunto. Isso me chamou muito a atenção. Eu não a conheço, mas eu faço questão de conhecer e depois passar para vocês também, vocês que são portadores. Eu tenho uma irmã que passa por isso, né? Então acho que dá para a gente fazer alguma coisa. Uma pessoa que tem uma dor contínua, né? E aí ela sente melhora nessa dor. Sim. Então muda literalmente a qualidade de vida da pessoa. Claro que sim. Quem que vive bem com dor? Exatamente. Como nós vimos no vídeo, os especialistas dizem que todo tipo de doença degenerativa e crônica é contraída através da água de má qualidade. Então veja, quando nós lemos no jornal que a água de Umuarama está contaminada com 27, eu estou te corrigindo aqui porque você disse 26. Errei por um. Mas na verdade a matéria de jornal diz que são 27 tipos de pesticida. Então literalmente é uma água envenenada. Pesticida é veneno. Todo dia você tomar 10 copos de água envenenada. Para pensar. Exatamente. Mas isso não é um privilégio e nem uma má sorte de Umuarama. Eu tive o cuidado de ver o comparativo de algumas cidades e capitais, inclusive. Se a gente pegar algumas cidades do Mato Grosso, por exemplo, lá o número é bem maior. Então, terras mais agricultáveis têm mais contaminação. Terras menos agricultáveis, eu tive por comparativo também, para ver a cidade de João Pessoa, na Paraíba, lá está contaminado com 18 tipos de pesticida. É um pouco menos que Umuarama, mas não deixa de estar contaminado, o que é um problema. Porque as crianças estão cada vez mais contraindo enfermidades, doenças estomacais, indisposição e virose, e sendo medicadas e se intoxicando com medicamento. E se a gente for ver a origem disso, está na água. Então, quando você corrige, quando você consegue transformar, mudar a água da tua torneira para uma água de qualidade, você acaba adquirindo saúde. Então, a Saúde Vida está chegando em Umuarama para trazer essa possibilidade. Hoje tem, porque quando a gente vê vídeos rodando por aí falando de água, falando de tecnologias, mas a pergunta que a gente faz é aonde? E cadê? Qual é a tecnologia? Então, hoje nós temos aqui à disposição a Saúde Vida, é uma empresa que desenvolveu essa tecnologia, é um produto hoje, o produto nosso hoje é o único produto que tem certificado de metro livre de bactérias. Nossa, que maravilha, que boa notícia. Porque assim, existe hoje no mercado diversos tipos de purificadores, ou filtros, né, como as pessoas costumam dizer. Só que uma água, para ser bem tratada, ela depende, como o Dr. Laíber diz, de ser incrementada ou enriquecida depois com minerais. Porque se o elemento filtrante for de boa qualidade, ele vai retirar todos os metais pesados, impurezas, inclusive os minerais. Então, se você retira tudo isso da água e depois você não enriquece ela, você está tendo uma água, a gente poderia chamar até de uma água choca, de uma água de má qualidade, né? E quando você enriquece ela, aí você consegue ter esse benefício, esse tratamento para ser usada então como remédio. Uma água boa, de boa qualidade, ela literalmente pode ser usada como remédio. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo, então, do Dr. Laí Ribeiro. Ele também tem um recadinho sobre a água. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Pois é, a água tem a pureza, o pH é importante, o poder de oxirredução é importante, a condutibilidade é importante e a tensão superficial. Onde que eu consigo tudo isso? Uma água ionizada. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente alcalina, um velho é ácido. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido.
Tá? Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembra que teu corpo é 70% de água. Bom, vocês acompanharam aí o vídeo, mas a gente vendo toda essa explicação aí do doutor, né, e também um outro médico falando a respeito do assunto, daí vem aquela situação. Vai para o mercado, muita gente não toma água de torneira ou do poço. Ele compra de fardos fechados de garrafinhas de água. Agora, quando eu chego no mercado, por exemplo, Pedro, eu pego uma garrafinha, eu vou ver o pH da água. Está abaixo de 5 ou abaixo de 7. E daí? É uma água boa? Não. E depois tem outro agravante ainda em tudo isso, né? Tem o transporte da água, que muda tudo. O acondicionamento. Exatamente. Caminhão fechado, Isso. o calorão. Isso. E aí, como é que fica tudo isso? Então, na verdade, como nós vimos aqui no vídeo, a questão do pH é um dos detalhes apenas que demonstra que é uma água de boa qualidade. Ela tem que ter tensão superficial, ela tem que hidratar, ela tem que ser rica em minerais e ela tem que ter condutibilidade. Então, quando a gente pega uma garrafinha de água no supermercado, por exemplo, muitas vezes ela é industrializada ou envasada em outro estado até. Então isso vem em cima de caminhões. Então isso passa ali por um processo de transporte que sofre altas temperaturas, né, na estrada, enfim, baixo de lona e tal. Aquelas garrafinhas, via de regra, não são garrafas que são livres de bisfenol, que é uma molécula que o plástico libera, por exemplo, e que é altamente cancerígena. Então, o problema de você usar uma água mineral, tida mineral, porque no Brasil pouquíssimas são as águas minerais, né, isso é fato. O que nós temos no Brasil é água potável. Por que nós não temos água mineral no Brasil? Porque o Brasil não tem histórico de solo rochoso de erupção vulcânica. Para ser considerada mineral, ela tem que ser de solo vulcânico, e nós não temos esse histórico no Brasil. Então, tem poucas águas que são consideradas equivalentes à água mineral, porém a maioria são águas potáveis, apenas potáveis. Então nós não sabemos qual que é a composição dos minerais que estão lá. Um mineral que é muito importante, por exemplo, é o magnésio. O magnésio ele teria que estar disponível para nós nas plantas, nos alimentos e também na água. A grande deficiência hoje da população é magnésio. Muita gente com doenças decorrência da falta de magnésio. Então, os especialistas dizem que é impossível se imaginar a vida humana sem magnésio. Então, nós teríamos que ter uma composição adequada de magnésio na água que a gente consome. Então, quando você consome uma água de garrafinha, seja comprada no supermercado ou em qualquer lugar, o risco que está correndo é o mesmo de você tomar uma água de torneira. Porque você não sabe aonde que ela foi envasada, quais condições, que tipo de minerais realmente tem ali e o que ela passou no transporte. Calor, frio, choque térmico, etc. e tal. Que aquela embalagem ali vai liberar células cancerígenas e você vai estar consumindo. Por que hoje nós temos alto índice de pessoas com câncer de mama e câncer de próstata? Nossa, estrogênio. aumentou muito. E bisfenol é o causador disso. Então, hoje tem tecnologia. A boa notícia é que tem tecnologia, está ao nosso alcance, com um preço muito acessível. Você pode trocar, literalmente, a qualidade da água da sua casa por uma água mineral, alcalina, ionizada, que vai ser usada como remédio. Nossa, gente, que beleza. Eu, por exemplo, tomo uns 2, 3 litros de água por dia. Isso é excelente, isso é ótimo. Quanto mais água, mais vida você vai ter. Lembre-se, nós somos... Mas com qualidade, né? Exatamente, nós somos 70% água. Exatamente, 70% água. Nosso corpício. Então é cuidar, né? Deu nosso tempo? Então tá. Tuas considerações. Chegamos ao final do nosso bate-papo, infelizmente. Tem tantas outras perguntas, mas o Pedro, sempre que tiver um tempo, ele vem. À disposição, sempre à disposição. Eu quero agradecer